agora eu queria intitular uma rápida mensagem com o tema O Deus que resolve e o Deus que resolveu. O Deus que resolve, no Gênesis, ele aparece, Vanessa. O Deus que resolve, ele aparece no Gênesis criando o mundo. Ele resolveu, criar o mundo. Quando a terra estava sem forma e vazia, devido a uma grande catástrofe, depois da queda de Satanás e seus capangas, ele resolveu reorganizar e criar. E só cria quem tem capacidade de ser apto e hábil a fazer daquilo que ainda não existe. E o Deus que cria, criou o mundo. Mas o Deus que cria e resolveu criar, e resolve criar, ele não só resolveu criar o mundo, ele resolveu colocar o homem como responsável para gerenciar este mundo. Foi por isso que Adão estava tão bem confortável nesse jardim, que Deus disse: eu vou te dar uma ocupação, Adão. Eu vou te dar a responsabilidade de colocar o nome nos animais. É por isso que macaco não se chama cachorro, nem elefante se chama gato. Cada animal tem seu nome. É porque o Deus que resolveu criar o mundo também criou o homem. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que disse: eu estou com vontade de resolver criar. Aí ele resolve criar a mulher da costela do homem. Ele não fez da cabeça para a mulher não se achar melhor. Ele não fez do pé para o homem não pisar lá. Ele fez da costela para a mulher estar ao lado. Ele fez da costela para a mulher ser parceira. Ele fez da costela para a mulher ser companheira. Mas eu estou falando para você do Deus que resolveu criar. Ele resolve e resolveu. Ele resolve criar e ele cria a mulher. Desta mulher vem seus filhos, que são Caim, Abel, Sete. Eu quero frisar só nesses. Caim cai no hábito mais terrível e sanguinário que esta terra já viu. Caim acaba cometendo o primeiro homicídio que esta terra já conheceu. A terra bebeu o primeiro sangue inocente. Foi o sangue do filho Abel, o filho de Adão e o filho de Eva. E Deus castigou Caim com uma marca. E eis que Caim faz gerações, mas Sete também faz gerações. E eu quero falar também da geração de Sete. 14 gerações depois de Sete veio Jesus. Ei, mas entenda, em Jesus, não estou falando ainda de Jesus, eu vou acompanhar você no raciocínio. O Deus que resolveu criar, ele levantou, ele criou, ele gerou um povo através de um homem chamado Abrão, filho de Tera, que era um idólatra. Tera era idólatra. Tera era um homem que se prostrava mediante as imagens. Todavia Abrão, seu filho, era um homem temente a Deus, que como Jó se desviava do mal. Então quando Deus cria Abraão, ele dá a ele uma esposa, como ele fez com Adão, e essa esposa é Sarai ou Sara. No capítulo 21 de Gênesis, ele faz uma estéreo gerar aos 90 anos, e o pai desta criança tem 100 anos, e deste filho é gerado 2 filhos, são eles Jacó e Esaú. E desses 2 filhos, um abandona a bênção de Deus, um ignora a bênção de Deus, já o outro compra ou recebe a bênção do Deus Todo-Poderoso que resolveu criar. Então o Deus que resolveu passar a bênção de Esaú, que a rejeitou, para Jacó, que a aceitou. Mas não foi só apenas passar a bênção de Esaú para Jacó, foi através de Jacó mudar o seu nome. Jacó simboliza enganador, enrolão, mentiroso. Mas Deus muda o nome para Israel, e a esse Israel, que se chamava Jacó, dá a ele 12 filhos. 12 filhos. Desses 12 filhos são gerados as tribos de Israel. Daí é gerado esse Israel que você conhece hoje. Mas todavia, isso tudo é o texto e o contexto do Deus que resolveu criar, do Deus que resolveu colocar em movimento a sua ação. Deus, todavia, ele não planeja. Sabia, irmão Luiz? Deus não planeja, porque ele ia planejar se ele conhecesse o futuro. Se ele não conhecesse o futuro, ele ia planejar se ele fosse pego de surpresa. Mas como ele sabe o que vai acontecer daqui a milhões de anos, e se lembra do que aconteceu há milhões de anos passados, tudo para ele é hoje. Não existe o amanhã, não existe o passado, não existe o futuro. Tudo para Deus é presente, é agora. Para mim existe o passado porque eu sou limitado, fraco. Tenho tempo para nascer e tenho tempo para morrer. Mas o Deus que resolve tudo, para ele não existe questão de hora, questão de minuto,
perguntou a Jó, a Ló: onde tu estavas quando eu estabeleci os alicerces da terra? Quando eu criei o mundo, aonde estavas tu, Jó? Deus pergunta a Jó no capítulo 42 do livro. Mas entenda bem, o Deus que levanta as tribos também levanta Moisés. Cria Moisés é criado em toda a ciência do Egito. Moisés era formado, Emerson, em filosofia. Moisés era formado em geografia. Moisés era formado em história. Moisés era formado em biologia. Moisés era formado em literatura. Toda a ciência do Egito, Moisés conhecia. O povo de Israel foi escravizado. Estou acelerando muito, porque senão eu vou dar 7 horas aqui. O povo de Israel foi escravizado pelo povo egípcio, que, por sua vez, não queria libertar o povo de Israel do Egito. Mas o Deus que resolve, o Deus que soluciona, o Deus que canacina, o Deus que bota a sua mão onde Ele quer, o Deus que levanta, o Deus que abate, o Deus que engrandece, resolveu com a sua mão potente tirar o povo do Egito. Ele procurou Moisés no deserto. Isso me faz entender que toda vez que você resolve estar no deserto, ir ao deserto, não se preocupe. Quando Moisés chega ao deserto, Deus já está esperando por ele através de uma fornalha. E Deus chama Moisés de dentro do fogo e diz: Moisés se espanta, porque ele olha para o capim e o capim não se consome com fogo. O fogo queima, mas não consome o capim. Sabe por quê? Porque é fogo de Deus. E Deus é assim: o fogo quando é dele, quando ele quer consome, quando ele quer não consome, quando ele quer aquece, quando ele quer esfria. Deus é quem resolve o que ele quer fazer, como fazer, na hora de fazer, do jeito de fazer, e eu não tenho nada a ver com isso. O Deus Todo-Poderoso levantou Moisés. Aí Moisés foi dar desculpa a Deus e disse: ó Deus, eu sou despreparado, eu sou gago, eu não sei falar, eu não sei nada. Ô Moisés, peraí rapaz, eu não estou perguntando se você se formou em toda a ciência do Egito, eu não estou perguntando se você é formado em toda a cultura egípcia. Eu quero usar você, independente se você seja gago ou saiba falar, independente se você queira tímido ou matuto, independente se você saiba português, o hebraico, o aramaico, o latim. Eu quero usar você. Através da sua boca eu falo, através da sua mão eu acho. Eu sou o Senhor que resolvo, que soluciono, que faço. Eu sou o que sou, Moisés. Eu, quando começo a pensar na Bíblia, eu não sei você, mas a minha mente dá um passeio absurdo na Bíblia. Aí quando eu percebo, Moisés dá desculpa ao Senhor. Aí Moisés olha para Deus e diz: não vou não, eu não quero ir não. Fez que só o que eu fiz, fez que só a minha, isso aí eu não quero ir não. O meu negócio é ignorância, não você vai pro sertão. Não, o meu negócio é ignorância, não, você vai pro sertão. O meu negócio é ignorância, não vai pro sertão. Eu tô aqui, Moisés queria desculpa para eu falar. Ai não, vai não. Eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu sou desqualificado. Vamos fazer um teste, para ver se o Senhor está comigo. Faz o seguinte: vai Moisés, bota a mão no teu peito. Aí Moisés bota a mão no peito. Aí a mão está leprosa, o peito está leproso. Aí Moisés se olhou espantado com a lepra. Aí Deus disse de novo: toca na tua mão, toca no teu peito de novo. Aí Moisés toca no peito de novo, a mão deixa de ficar leprosa. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, coloca a vara no chão. Aí a vara vira uma cobra. Aí quer atacar Moisés. Moisés foge da própria cobra que Deus criou. Aí quando Moisés foge da própria cobra, Deus diz: olha, pega a cobra pelo rabo. Quando Moisés pega a cobra pelo rabo, a cobra volta a ser vara novamente. Aí Moisés diz: ó Senhor, tá certo, eu vou, tá entendendo que o Senhor quer me usar lá, mas eu vou com Arão, tá bom? O Senhor fala com Arão. Aí diz: eu falo com Arão do jeito que eu quero, mas a minha voz no Egito é você, a minha mão no Egito é a sua, a minha ação no Egito é através de você. Você pode até ir com Arão, mas eu vou usar você. Eu quero é você, eu uso é você, meu vaso é você. Não tem pra onde correr, Moisés, é você. É o Deus que resolve. Ele resolveu tirar o povo com Moisés. E daí? Quem ia questionar? Aí Moisés chama Arão e ambos vão ao Egito. Mas antes, Moisés pergunta: e se aí Faraó perguntar a mim: e você é mandado por quê? Aí você responde, Moisés, o seguinte: eu sou o que sou, me enviou a voz. Eu sou o que sou, me enviou a voz. Aí Moisés vai ao Egito. Quando Moisés chega ao Egito, aí eu podia falar aqui as 10 pragas, mas não vou falar para ganhar tempo. Aí Moisés vai ao Egito, fala com o Faraó. Faraó tem o coração endurecido por Deus. Manda a primeira praga, manda a segunda praga, manda a terceira praga, manda as 10 pragas. E na 10ª é que Faraó resolve liberar o povo. O Deus que resolve, com a mão dele e com a sua própria mão, liberta escravos. E a Bíblia diz que o povo egípcio, para se ver livre do povo judeu, porque os seus primogênitos estavam todos mortos, até o filho do rei. Até o filho do rei Deus matou.
Jeová mandou um anjo para a porta dos egípcios e meia-noite todo filho mais velho morreu. E por quê? Porque Jeová resolveu agir assim, acabou a conversa. Liberou o povo de Israel, liberou o povo judeu. O povo de Israel anda agora pelo deserto, a cidade frente com o mar, mas só que 3 dias depois Faraó disse: eu estou com vontade de buscar aqueles escravos de novo, porque eles trabalhavam de graça, trabalhavam muito mal pela comida. Eu vou buscar. Se esqueceu o Faraó, e por mais que seu exército fosse poderoso, com cerca de 600 carros, com mais de 3.000 cavalos, com mais de 3.000 soldados, o mais poderoso estava lá em cima. O Deus que resolve disse: Israel não pode se defender sozinho, mas eu vou resolver essa guerra para eles. Eles não têm armas para se defender, mas eu tenho armas para eles. Eles não sabem se defender, mas eu vou os defender. Por quê, Senhor? Porque eu sou o Deus que resolvo. Jeová resolveu se levantar para defender Israel. Quando Jeová resolveu se levantar para defender Israel, a Bíblia diz que para Israel caminhar diante das águas, ele olhou para o lado, Moisés, viu o monte, olhou para o outro, viu o monte, olhou para frente, viu o mar, olhou para trás o Faraó e perguntou ao Senhor: Senhor, e agora o que fazer? Aí disse Jeová, disse: o que é que tu tem nas mãos? Aí ele disse: uma vara. Então o que é que está perguntando a mim o que, Moisés? Toca na água que ela vai se abrir. Moisés toca na água. Eu não sei que vento foi aquele, eu não sei que vento foi que aconteceu, eu só sei que o mar se abriu e tornou-se 2 paredes de água, uma aqui e outra aqui, e no meio seco como isso aqui, e o povo de Israel passou em terra firme. Não só terra firme, mas terra seca. Não foi um secador humano que fez isso, não foi um secador elétrico que fez isso, não foi o sol de meio-dia que secou a terra, foi Jeová que resolveu o problema. Quando a terra seca acontece, o povo passa. Faraó diz: se eles passaram, eu passei. Se eles passaram, eu vou passar. Se eles passaram, meus cavalos passam. Se eles passaram, meus soldados passarão. Mas só que o Deus que resolve disse a Moisés: toca nas águas novamente. E Moisés toca nas águas. Diz a Bíblia que o exército de Faraó estava exatamente no meio do mar vermelho. Não tinha como ninguém se salvar. Quando Moisés toca na água, e as águas automaticamente, como porta com sensor de presença, aí as águas automaticamente se fecham, uma se encontra com as outras, e todo o exército egípcio morre no meio do mar vermelho. Será que o mar vermelho foi por causa do sangue dos egípcios? Não, é porque o mar era vermelho, porque as águas eram meio que vermelhadas. Todavia, dos mares, o mar vermelho reconheceu todos os corpos dos soldados egípcios. Por quê? Porque Jeová resolveu fazer do mar vermelho cemitério para o exército de Faraó. Quando Jeová resolveu, do outro lado o povo, junto com Miriam, dançava o som de pandeiros e pandeirolas, engrandecendo o nome de Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shalom, Jeová Adonai, Jeová Sacaote, o Deus que resolve, Jeová que está aqui esta tarde. O povo dançava, pulava, saltava e aplaudia, engrandecendo o nome do Senhor, porque em frente, em meio a um exército armado até os dentes, um povo escravo e desarmado venceu o exército mais poderoso da época. Por quê? Por sua força do braço, por sua força do músculo, por sua força do punho, por sua força do chute, por sua força do cruzado? Não, pela força do braço do Deus que resolve. O povo sai do Egito. E com 120 anos Moisés morre, depois de tanto processo em meio ao deserto. Depois de 40 anos o povo chega em Jericó. Chegando em Jericó, eis com um grande problema. Em frente ao povo, as muralhas de Jericó tinham exatamente 3 metros de largura por quase 7 metros de altura. Ei, quem é pedreiro sabe muito bem o que eu estou falando. Os muros de Jericó tinham quase 7 metros de altura por 3 metros de largura. Isso aqui tem o que sei, né? Metade disso aqui era a grossura do muro de Jericó. Isso aqui não tem nem 4 metros de altura. Isso aqui tem. Tem 7 metros de altura. Agora imagina uma coisa. Como é que um povo escravo, que eles só sabiam ser escravo, desarmado, ia invadir uma cidade com a estrutura dessa? Só com Deus que resolve. Só com Deus que resolve. A Deus que resolve disse: olhe,
Josué. Já era Josué que comandava o povo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Josué 1:9. Aí, o que eu vou fazer, Senhor, para invadir Jericó? O Senhor vai dar 7 voltas. E no 7º dia, o Senhor vai dar 14 voltas. Mas, Senhor, como é que vai derrubar? Eu vou pedir só para você dar uns gritos. Um grito só. Como assim? Deixa comigo. Eu sou Deus que resolve. Ei. Aí o povo dá 7 voltas. Quando o povo dá 7 voltas no 7º dia, eles dão mais 7. E na 7ª volta, que já fariam 14 voltas. Aí eles dão um grito. Quando eles dão um grito, as muralhas desabam. Você pensa que é pro lado? As muralhas desabam para dentro do chão. O chão se abre e os muros entram. Agora você imagina que buraco foi que o Deus que resolveu cavar. Para os muros, em vez de caírem para o lado, entrarem no chão adentro. Por causa de um grito. Como é que faz isso? O Deus que resolve. A Bíblia conta que Israel invadiu Jericó e salvou Raabe. Quando Israel invade Jericó e só salva Raabe, toda a terra da época teme o Deus de Israel. Aí se você for para a Bíblia, você vai perceber que o Deus que resolve foi pregado aqui outro dia pela minha esposa. Levanta Noemi e Ruth. O Deus que resolve levantou Ana e o profeta Samuel. O Deus que resolve mandou Samuel ungir Saul e Davi. O Deus que resolve levantou o rei mais sábio da terra, Salomão. O Deus que resolve, ele nunca deixou de resolver o meu e o seu problema. Ah, pastor, eu estou desesperado porque já faz tantos anos. É porque você é limitado e você conta tempo, mas por Deus que resolve, nem calendário ele tem. Ele sabe quanto tempo essa terra vai existir, quanto tempo eu vou ficar vivo nessa terra, quanto tempo você vai existir, quanto tempo você não vai poder mais existir, quanto tempo vai ser daqui, como vai estar o mundo daqui a tantos anos, quanto tempo vai acontecer problema, situação X, situação Y. O Deus que resolve funciona assim. Não tem calendário, não tem relógio, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Tudo é hoje, tudo é agora, tudo é já, tudo está latente e patente aos seus olhos, tanto passado, quanto futuro, quanto presente, como agora. O Deus que resolve. O Deus que resolve levanta Esdras, um grande escrivão. O Deus que resolve levanta Neemias para reerguer os muros de Jerusalém. O Deus que resolve todo e qualquer problema levanta os profetas. Eu estou sendo muito rápido aqui para não tomar tanto tempo. O Deus que resolve levanta os profetas: Isaías, Jeremias, Amós, Joel, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profetas maiores, profetas menores, todos apontando para o Cordeiro. Isaías disse: e o filho nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jeremias, o profeta chorão, no capítulo 20, no capítulo 18, no capítulo 19, ele fala do Deus que ia levantar a salvação para o povo de Israel. E os profetas Ageu, Amós e Joel falam de uma nova geração que se levantaria e o Pentecoste que desceria.
Ei, todos, por providência do Deus que resolve, apontavam para o problema insolúvel da humanidade. Na visão e na ótica humana, toda a população existente, tanto do futuro, quanto do presente, quanto do passado, estavam condenadas ao inferno. Mas o Deus que resolve, lá no Gênesis já tinha dito: de ti, mulher, vai nascer alguém que esmagará a cabeça da serpente, e da serpente lhe ferirá o calcanhar. O Deus que resolveu antes da fundação do mundo, como disse Paulo, criar a solução para a salvação da humanidade que Adão fez cair. Levantou-se então, através do ventre de Maria, o bebê mais lindo na ótica espiritual, o bebê mais especial na visão humana também, o bebê mais magnificamente respeitado e falado em toda a humanidade até hoje. Quem é ele? O Cristo. Quem é ele? É Jesus. Quem é ele? O Nazareno. Quem é ele? O Deus das nações. Quem é ele? O Deus que resolve. Quem é ele? O Cristo Salvador da humanidade. Quem é ele? O Deus que pode arrancar você da sua circunstância atual e mudar a nossa história, a sua história, a minha história. O Deus que resolve. O Deus que resolve fez com que seu filho aos 12 anos de idade estivesse no templo aprendendo? Não, ensinando. O Deus que resolve, através de Jesus, registrado no Novo Testamento, efetuou 36 milagres, não é mais, mas registrados no Novo Testamento teve 36 milagres. Aí Mateus escreve as suas orientações para nós hoje. No capítulo 25 ele escreve sobre a Virgem. E aí Marcos escreve para nós hoje. Capítulo 15, versículo 16. Entre por todo mundo. Aí Lucas para nós hoje nos ensina no capítulo 15 sobre a parábola dos filhos pródigos, sobre a parábola das dracmas perdidas e também sobre a parábola da ovelha perdida. Aí quando você vai para João, o Deus que resolve manda João escrever no capítulo 10 o que Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o Deus que resolve disse através de Jesus: e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Está aí a solução para a humanidade do Deus que resolve. O Deus que resolve mandou Jesus para transformar eu e você e eu, de cambada de miseráveis, mentirosos, prostitutos, sem vergonhas e mau caráteres, em ovelhas em vez de lobos, ovelhas em vez de gente sem valor, ovelhas em vez de pessoas sem nenhum caráter, ovelhas. Por que ovelhas? Porque o bom pastor Jesus dá vida por bode? Não. Por cavalo? Não. Por jumento? Não. Dá vida por ovelha. Estou encerrando. Já faz 50 minutos, né? Meu pai, imagina se eu fosse falar tudo que penso. Meus irmãos, aí Jesus vai. O diabo pensava que Jesus ia desistir da cruz, irmãos. Dia 4 você está aqui, eu quero me ouvir. Aí o diabo pensava que Jesus ia desistir da cruz. Imagina a cena. Jesus lá no Getsemane. Aí Jesus começa a suar e seu suor transforma-se em gota de sangue. Jesus tem uma agonia tão tremenda, tão terrível. Eu fico imaginando o diabo vendo a cena, irmã Adriana. Ele vai desistir, ele vai desistir, ele vai desistir, ele vai passar pela cruzada, ele vai aguentar não. Ele sabe o sofrimento que ele vai passar, ele não vai suportar não. Aí Jesus abre a boca. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O diabo disse: ele vai desistir, ele vai desviar, ele vai desistir. Não vai haver salvação para a humanidade, não vai haver salvação para a Rosa do Luxemburgo, não vai haver salvação para Guilherme do Paciano, não vai haver salvação para Pirá, não vai haver salvação para o Brasil, não vai haver salvação para a Arábia, não vai haver salvação para a Europa, não vai haver salvação para a América Latina, não vai haver salvação. Pai, passa de mim esse cálice. O diabo estava torcendo para Jesus dizer: eu desisto. Mas Jesus
dá uma tapa tão grande nas ossas do capeta, quando ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. O diabo diz: ele agora vai à cruz, ele agora resolveu ir, ele agora não tem mais jeito, eu perdi, eu desisti. O diabo, você pensa que o diabo fez isso? Não, o diabo esperou Jesus morrer. Aí o diabo contemplou Jesus sendo pregado. O diabo viu um prego de 15 centímetros entrar de pé adentro lá nos pés de Jesus, no primeiro pé e no segundo pé. O diabo viu um prego de 12 centímetros cravar a mão direita de Jesus, o punho direito de Jesus. Ele viu outro de 12 centímetros cravar o punho esquerdo de Jesus. Ele viu uma coroa com cerca de 150 espinhos ser cravados no crânio de Jesus. Ele viu o soldado com a lança cortar o lado de Jesus e não ter mais sangue para derramar, e derramasse água. Ele viu Jesus sendo açoitado por cerca de 3 quilômetros nas ruas estreitas de Jerusalém. Ele viu toda a população zombando de Jesus e dizendo: tu não és o Cristo, desce daí e salva-te a ti e a nós. O diabo viu toda a cena, e o diabo torcia que Jesus descesse da cruz. Ele tentou Jesus lá quando Jesus estava em jejum. Mateus relata isso. Todavia, Jesus não desceu da cruz. Venceu mais uma batalha quando disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Deus que resolve, antes de Jesus fazer isso, olhou para Jesus, não suportou ver os pecados, e o Deus que resolve virou as costas para Jesus. Mas o Deus que resolve, aleluia, foi ao terceiro dia, mandou seu anjo no sepulcro, onde estava o túmulo, onde estava o corpo de Jesus, e o túmulo foi obrigado a ficar vazio, e é o único que está vazio até hoje. Por quê? Porque o túmulo estava ocupado por o corpo de Jesus. O corpo dele foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado porque Deus resolveu fazer assim. Quando Jesus ressuscita, manda recado aos discípulos. 40 dias ele passa fazendo aparições aos seus discípulos e a muitas pessoas na terra depois de ressuscitado. E em seguida, Atos relata que ele sobe ao céu e cerca de 500 pessoas contemplam isso. E o Deus que resolve faz cumprir o que Jesus falou. Com 10 dias, o Espírito Santo desce, se manifesta no meio dos discípulos. O Evangelho se espalha pela Europa, pela América, pela África e chega ao Brasil. E o Evangelho chegou em Rosa, Luxemburgo, porque o Deus que resolve, resolveu assim. E o Deus que resolve me deu um privilégio, lhe deu um privilégio. Isso é, se você quiser, não é obrigado. Tem o seu nome escrito com caneta de ouro no livro da vida. E o Deus que resolve, resolveu, e se permanecer fiel, e se você também permanecer fiel, nós iremos ao céu. Agora tem uma coisa que o Deus que resolve não pode resolver. Quem é capaz de me dizer o que ele não pode resolver? O Deus que resolve não pode resolver. Sabe o quê? Se você vai para o inferno ou para o céu. Porque essa decisão é sua. O Deus que resolve não pode resolver isso. Deus nunca vai se meter nessa decisão sua ou minha. Eu que resolvi estar no caminho do céu, querer ir para o céu, e Ele me ajuda a permanecer. Também, se eu decidir amanhã ir para a porta do cabaré, ir para a porta do bar, ir para a porta da jogatina, ir para a porta de qualquer coisa, fazer o que Ele não gosta, Ele também vai poder fazer nada. Porque Ele respeita a minha decisão. Ele não pode resolver isso. O que o Espírito Santo simplesmente faz é tocar no coração da gente. Tocar. Por isso que em Apocalipse 3 ele diz: eu estou à porta batendo. Eu não estou à porta arrombando. Eu não estou à porta chutando. Eu não estou à porta derrubando o trinco. Não, eu estou batendo. Tem coisa que Deus não pode resolver. É você que resolve. Sou eu que resolvo. Porque o que Ele tinha de resolver, Ele já fez. E deixou a receita na Bíblia para a gente seguir. Deus resolveu tudo. Ele deu tudo. Deu até o Filho. Deu a salvação. Dá a vida eterna. Agora, a decisão de viver a vida eterna com Ele ou sem Ele não pode resolver nada se você decidir o contrário da vontade dele. Então, essa resolução é sua, resolve. Vai permanecer firme ou vai viver perambulando? Não. Vai permanecer firme ou vai viver bambeando?
Vai permanecer firme ou vai tutubiar? Vai permanecer firme ou vai viver, como diz o ditado nordestino, pé no mato, pé no caminho? Resolve. Porque o Deus que resolve, já resolveu o que ele tem que resolver. Agora, se você for fiel, permanecer firme, aquilo que você não pode resolver, como pastor, uma cura, um batismo do Espírito Santo, uma libertação de um parente, ele resolve. Eu não permaneço firme porque eu não consigo permanecer firme porque a minha esposa não é crente. Eu não consigo permanecer firme porque meu filho não é crente. Resolva isso. Ele não pode resolver. Amém? O resto, ele resolve. Eu vou, não sei para que eu estou fazendo isso, mas eu acho que é para vocês se manter decorado na cabeça. Não precisa não. O hino. Claro que se é decorado é na cabeça, né, Júnior? Tenha paciência. Jesus. Qual foi a palavra mais repetida aqui hoje? Deus que resolve. Quando você estiver angustiado, aperreado, agitado, lembre de Deus que resolve. Eu não entro em depressão, nem entro em apuros por causa do Deus que resolve. Eu não estou sofrendo crise de ansiedade por causa do Deus que resolve. Você vai vencer essa luta por causa do Deus que resolve. Amém? O Senhor é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Aí você não vai esquecer mais nunca isso aqui. Me ajuda a cantar pelo menos o coro. Pra você demorar. Bota no palco, vamos lá. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema. Vamos mandar um erro. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for seu problema, o Senhor tem solução. Como é que é, igreja? Deus resolve o problema. Deus resolve. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Não vai resolver o espírito quando conversa. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema pra o meu Deus. Oh, glória! Se o teu grande problema é o esposo ou a esposa embriagado, saiba que você, se orar, vai vê-lo na igreja, orando e batizado. Não! Saiba que ele resolve qualquer situação. Se o teu armário tá vazio, ele vai colocar pão. Oh, glória! Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Eu queria tanto que Jesus viesse me buscar hoje. A glória! Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar ou no céu, não há problema pra Deus. Deus está resolvendo. Ele está agindo. Ele está colocando no lugar. Ele está fazendo o que você não pode fazer. Seu meu grande problema é falta de união. Saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer. E todo grande problema Jeová vai resolver.
Deus resolve o teu problema. Deus resolve o meu problema. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve cantar. Canta mamaço de me canto, mamaço de me canto, canto mamaço de me canto, mamaço. Ai, tu canto, leva teu problema. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Oh, glória. Deus resolve, 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 resolve. Você está na festa. Chama na bacana de bicona na barra. Derrama as palmas aqui, Senhor. O teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar ou no céu. No cabe não há problema pra Deus. No cabe não há problema pra Deus. Deus resolve o teu problema. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Oh, aleluia. Pai eterno, Deus que resolve, Deus da minha vida, Deus que está aqui esta tarde, eu te peço com muita humildade de coração, Pai, em nome de Jesus, sai resolvendo o problema, sai solucionando, sai quebrando cadeados, sai arrebentando correntes, sai tomando a frente, sai expulsando demônios, sai expulsando os vícios, sai expulsando a mentira, sai expulsando o ódio, sai expulsando a intriga, sai no nome de Jesus, esta tarde, neste lugar, Senhor, resolve, 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 mostra neste lugar que o Senhor ainda é Deus. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou deficiente, eu sou limitado, eu estou cadente, mas o Senhor resolve. Andou na maçã de Nicol. Oh Pai, esta tarde agradecemos por este culto em nome de Jesus. E você diz, mais forte diz, pela última vez diz. Deus abençoe com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e quem amanhã vai estar aqui diz. Aleluia. 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 Eu mesmo estou. Aí tudo quer saber. Alguma coisa quer saber. É por isso que ele está assim. Ele está o quê? Apertado. Bora pra casa para desapegar. A senhora vai vir de casa, leva o fogo dele. Oh, glória. Verdinho, ó. Por quê? Tá bem. Chovendo, tá chovendo, Jesus. Se você quer ir, bota casaco, bota touca, bota sombrinha. Eu falei pra chorar aí nas costas do senhor. Você pegou o segredo da área? Cadê? Agora aí, pastor. Você começa você com uma peça da música aí, que é com 10 minutos aí. Apagou tudo. Meu ouvido. Pois, Natan, usando o remédio dela. Aí te mandei comprar porque ele para não. Você quer isso, ele quebrou, colocou a corda aqui dentro. Quanto tempo que eu tô? Eu sempre na porta. Vai chorar com o conversador.